Signo de Capricórnio, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Lucélia Oshiro e essa é a sua leitura semanal atemporal, ou seja, vale a partir do momento em que você chegar até este vídeo. Vamos ver quais são as mensagens, orientações e inspirações do tarô para os capricornianos para os próximos 7 a 10 dias. Vamos começar com uma carta de porta. Qual é a porta ou portal que se abre, que se coloca no seu caminho? E a gente tem duas portas, tá? Caíram duas, eu vou considerar as duas. E a gente tem a família e a morte, a carta da morte. É uma semana que a família, a união familiar está muito em voga, muito em atenção nesse momento, tá? Em relação especialmente aos familiares que já foram. É um olhar para os antepassados, para a sua ancestralidade. É o momento de você honrar aqueles que não puderam ficar, honrar os seus mortos mesmo, né? Reverenciar os seus mortos, tá? Então é uma semana de família, de união familiar, mas não só entre aqueles que estão aqui, mas de relembrar e homenagear de certa forma esses parentes que já se foram. Quer dizer, eles se foram, mas eles continuam vivos dentro da gente. Então lembrar disso, que por mais doloroso que tenha sido alguma coisa, né? Eles continuam, as pessoas queridas sempre vão continuar vivas dentro da gente. Então essa consciência que essas duas cartas trazem, tá? A morte também nos lembra da finitude da vida, que fala que tudo acaba, né? A morte é algo natural da vida. Então fala também, por conta disso, para a gente viver o momento presente, viver e valorizar o que a gente tem hoje, a família que a gente tem. Porque às vezes a gente não valoriza tanto as pessoas que estão próximas no dia a dia, porque tá sempre lá, né? Então, e só vai dar valor na hora que a pessoa já não tá mais, né? Começou bem profunda essa leitura de Capricórnio, mas eu vejo que é uma semana muito importante para vocês pensarem nisso, né? De valorizar a vida que existe agora, tá bom? Sabe, às vezes a gente briga por qualquer coisinha, ou a gente vai dormir de mal da pessoa, sabe? Vai dormir sem falar com a pessoa, né? Não, né? Isso é uma semana para a gente repensar esse tipo de comportamento e valorizar as relações. Nenhuma relação, nenhum relacionamento é perfeito, né? Mas porque nenhuma pessoa é perfeita e você também não é, tá? Então a gente tem que olhar para os relacionamentos que estão vivos agora e vivenciá-los, vivê-los, experienciá-los do jeito que eles são. Não é aceitar tudo do jeito que é, mas ir melhorando a cada oportunidade, a cada dia. E em relação àqueles que já foram, não ficar lamentando, não se tornar encosto do falecido, digamos assim, mas honrar essas pessoas que foram e, né, deixá-las em paz e que elas fiquem e que você fique em paz com essas perdas que aconteceram, tá? Sem ficar apegado a alguém que já se foi. É uma mensagem muito específica, tá, gente? Mas como veio, é o que eu tenho que falar, ok? O que mais para Capricórnio nessa semana? 7 de paus e o pendurado. É uma semana, né? Os próximos dias a gente tem um posicionamento, você mantendo as suas conquistas e as suas opiniões.
Pode ser dentro do seu ambiente de trabalho, você defendendo o seu projeto, defendendo uma ideia. Se você tem um negócio, você se defendendo dos concorrentes, né? Através da comunicação, através de um posicionamento de marketing, enfim. Eu vejo assim, a coisa de eu estou defendendo o meu território. Sai para lá, aqui é meu, ninguém, né? Ninguém vem avançar aqui, ninguém vem invadir esse meu lugar, tá? E com o pendurado, ele mostra que você realmente você está guardando, você está montando guarda num lugar, você montou acampamento, sabe? Você se estabeleceu num lugar e você falou assim, aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E eu vejo que você vai ficar assim por um tempo, tá? Essa situação de defender a sua ideia, defender isso que você acredita, vai levar um tempo. Vai exigir resistência e resiliência. Só que tudo bem, eu vejo que você tá afim de... É meio que comprar essa briga, mas não é uma briga no sentido de que ninguém tá te atacando, mas você fala assim, eu tô aqui, eu montei meu acampamento, eu tô de guarda, não vou arredar o pé. É uma semana de persistência, tá? É uma semana de persistência, de resistência. Não que vai ser agradável, não que vai ser divertido, mas é algo que é necessário você manter. É necessário você estar ali, presente, de corpo presente. Como se estivesse marcando o território, tá? Pode ser para trabalho, pode ser para relacionamento, mas eu vejo você é necessário marcar o seu território, falar assim, aqui isso é meu, disso cuido eu, tá? Ou até de uma forma positiva, né? Pode deixar você se colocando, né, diante da chefia ou diante de algum familiar, falando assim: fica tranquilo, disso cuido eu, disso eu tomo posse dessa situação, eu dou conta, eu consigo, eu vou olhar isso, pode deixar a responsabilidade comigo, tá? Então eu vejo que você se apropria de um projeto, ou pode ser até de um problema, tá? Mas porque você fala assim, deixa comigo que eu dou conta. Confia em mim que eu me garanto, tá? Que mais para Capricórnio? Segunda mensagem vem com Cavaleiro de Ouros e o Seis de Espadas. Aqui a gente está falando de uma transição lenta, mas confiável, confortável, segura. Pode ser uma transição de carreira, uma transição de casa, uma mudança de uma mudança física mesmo, né? De deslocamento. Mas é como se fosse uma viagem, é uma longa jornada, é uma longa viagem que começa essa semana. Pode ser no sentido literal ou figurado, uma longa viagem, tipo, vou lá para a Austrália, estou no Brasil, vou para a Austrália, nossa, né? Uma longa viagem no sentido, vou ficar lá por um tempão, vou fazer um intercâmbio de um ano, então eu estou planejando muito bem direitinho, tudo que eu tenho que levar, fazendo as malas, tudo mais. Ou uma longa viagem no sentido de eu começo a fazer uma reforma na minha casa, por exemplo. Vai ser uma longa jornada, mas tudo bem, eu estou preparado para essa longa jornada. Ela é sólida, ela é confiável, eu tenho estrutura, eu tenho né, gás para fazer isso. Eu tenho estofo, eu tenho recursos,
né, para fazer tudo isso. Ou uma longa jornada também no sentido de, eu vou começar, eu decidi que eu vou começar, ou eu passei no vestibular, eu vou começar uma faculdade, vou começar um curso de 3 anos. Cara, 3, 4 anos estudando é uma longa jornada, mas é algo que vai me trazer solidez. Então, tudo que tiver nesse sentido essa semana também está favorável, né? Nesse pensamento de transição que demora, que é uma longa distância, uma longa jornada, mas você consegue começar essa jornada de uma forma segura e garantida, digamos assim. Claro que não existe garantias do resultado, mas é quase como se fosse que é um resultado garantido, tá? Porque o Rei de Ouros, ele é muito cuidadoso, então ele garante que ele vai levar isso até o fim, em segurança, e isso vai chegar nas mãos certas, tá? Ou você vai chegar no seu destino correto, no seu destino adequado. Terceira mensagem, Rainha de Espadas com Rei de Ouros. Gente, outra carta de ouros. É como se essa moedinha aqui, ela tá caminhando na direção do Rei de Ouros, que é o toque de Midas. Terceira mensagem vem com estratégia, um pensamento estratégico em relação ao dinheiro. É uma semana para você organizar suas finanças pensando no seu planejamento estratégico de longo prazo, de aposentadoria, de liberdade financeira, sabe? Eu quero ter liberdade financeira daqui a 10 anos, então eu começo a planejar agora. Fazer as minhas planilhas, começar a estudar renda fixa, renda variável, investimentos, tudo isso tem a ver com essa estratégia para o meu dinheiro ir rendendo e multiplicando ao longo do tempo. Ou eu vou investir em imóvel, eu vou investir em tal coisa, tá? Mas num pensamento de longo prazo, que começa agora, tá? 6 de paus. Esse 6 de paus, ele veio assim, né, na sequência, pulou quase junto, 4 de copas com o mago. A gente está falando de uma vitória, você caminhando essa semana na direção de uma conquista. Você pode estar conseguindo, né, uma promoção, conseguindo um emprego para quem está desempregado, conseguindo, sei lá, mais clientes, sei lá, alguma coisa que você veio lutando. Você investiu esforço, energia, e agora você tá caminhando para o sucesso, tem uma coroa de louros aqui, então você vai ser bem sucedido em alguma coisa nessa semana. Só que o 4 de copas, ele me traz a sensação de que foi legal, você conseguir uma vitória, mas não foi tão legal quanto você imaginava. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um relacionamento, eu tava querendo tanto um namorado, ou sair com alguém, encontrar alguém, não sei o que lá, a gente planejou esse encontro, daí você vai e consegue encontrar a pessoa, e daí na hora você vê assim, mas nem foi tão legal assim encontrar, né, conhecer essa pessoa. Eu tinha tanta expectativa de que essa promoção ia chegar, e na hora que chegou, tipo, aumentou, né, R$100 o meu salário, não fez nem cosquinha no orçamento. Enfim, tem uma vitória que daí você olha e fala assim, veja bem, eu imaginava que ia ser mais legal, ou que eu ia ficar muito mais feliz. E aí vem o mago. E o mago, ele fala de um novo caminho, de um novo impulso. Pode ser que algumas pessoas, assim, eu fui promovido, eu consegui alguma coisa, mas eu cheguei no limite da minha, do que eu consigo crescer dentro da empresa, não tem cargo a mais. Vai ser sempre isso. E aí eu fico meio que assim, tá bom, que legal, agora então eu vou ter que, né, sair da empresa e criar, né,
sei lá, criar uma nova empresa, ou eu vou ter que criar minha própria empresa, ou eu vou começar a pensar um outro degrau de carreira, numa outra especialização, porque daqui, né, não vai ter mais crescimento, tá? Então é algo que vem bom, mas que daí você fala assim, tá, legal, bacana. Sabe aquela história, quando você chega no ponto, você subiu uma montanha, você subiu, sei lá, uma montanha super alta, escalou a montanha, a hora que você chega, você faz o que? Tá, legal, bacana, agora eu vou descer, né? E aí você vai começar a procurar outra montanha para subir. Quinta mensagem para Capricórnio. Muitas mensagens, hein, para vocês. Muitas mensagens essa semana. É porque semana passada eu não fiz o vídeo semanal, né? Então, tô caprichando. Bom, 6 de ouros está falando de reciprocidade e o 8 de paus fala de movimento. Caiu também, né? Esse 4 de paus que eu tô deixando aqui caiu como terceira carta. Aqui a gente está falando de uma relação que precisa estar mais equilibrada, porque o 6 de ouros, ele é o equilíbrio, só que aqui, tá vendo que tá em desequilíbrio? Uma cidadezinha pequenininha e o cara gigantão. Tem uma relação, pode ser familiar, trabalho, qualquer coisa, mas que tá em desequilíbrio. Ou você tá dando mais e recebendo menos, ou você, né, tá dando menos e recebendo mais. Tá? Mas assim, do jeito que tá, não tá muito bacana. E o 8 de paus, ele traz uma movimentação no sentido de reequilibrar essa situação. De trazer um pouco mais de não é nem de equilíbrio, é de força. Força. Talvez seja força para você se colocar no devido lugar. Porque às vezes você tá fazendo demais e recebendo de menos, só que daí você vai ter que saber dar um basta, né? Para se colocar no seu quadrado, naquilo que é seu, e de repente às vezes você vai ter que falar não. Por exemplo, você tem um determinado job, uma determinada atividade, só que aí falta gente, e aí tem não sei quem tá de férias, aí você vai abraçando o mundo, você vai tendo que fazer a atividade de um monte de gente, e você faz porque você tem comprometimento, tem responsabilidade, só que para que isso seja sustentável, você vai ter que dar um direcionamento. O 8 de paus é aquela carta né, de meio que um chacoalhão, né? Eu vou ter que dar um chacoalhão, vou ter que falar um não estrondoso aqui para que as coisas se equilibrem, para que eu consiga fazer o meu trabalho e pare de ficar fazendo o trabalho das outras pessoas, tá? Então é nesse sentido de reequilibrar, para reestruturar, para você ter alguma, né, um trabalho assim mais sustentável, porque do jeito que tá, você tá fazendo além da conta. Isso para algumas pessoas, tá? E se a gente estiver falando de relacionamento, também é a mesma coisa. Se você acha que você está se esforçando demais, você está dando demais, você está errado, né? Às vezes, no relacionamento, o relacionamento fica desequilibrado porque você se coloca no lugar de mãe do parceiro ou de pai da parceira, né? De provedor, né? Tô sempre fazendo, sempre, né? Só que você não é mãe do cara, você não é pai, né? Você não tem que ficar cuidando assim nesse sentido. E aí as relações vão ficando desequilibradas. Então é preciso colocar, dar um redirecionamento para tudo isso, para que a coisa volte a ser mais encaixada, tá? Para que cada um fique no seu devido lugar. O marido fique no lugar de marido, a esposa no lugar de esposa, e não no lugar de pai e mãe, ou de filho, enfim. Entenderam, né? Mensagem final com o oráculo da lua. Mensagem final com o oráculo da lua. Capricórnio, é hora de agir. Seja lá o que for
que você esteja pensando ou postergando. Para quem está procrastinando, a gente está falando de hora de agir. Lua nova em Áries, tá? Lua nova em Áries. Áries é aquele que toma a iniciativa. Ele não pensa e faz, ele faz, depois pensa, tá? Em algum setor da sua vida, vem como conselho final. Tá pensando demais? Não, para, faz primeiro, depois você pensa. É aquela história, depois você pede desculpa, mas não pede licença, sabe? É mais ou menos isso, né? Então é isso, Capri, espero que tenha sido útil. Aqui na descrição tem o meu contato, tem o site, tem o blog, tem o WhatsApp. Marca a sua consulta particular para uma leitura personalizada na sua energia, ou então vem fazer a mesa radiônica, que é uma limpeza energética aí para o final de ano, mapa do autoconhecimento para você entender o seu papel no mundo, sua missão de vida, ou enfim, né? É só agendar, tá tudo aqui na descrição. Muito obrigada pela escuta e até a próxima.